que a palavra que Deus colocou no coração do pastor Rodolfo. Chega aqui, Rodolfo. Está diferente, hein, Rodolfo? Sei não, hein? Mas, ó, irmão, eu falo toda, viu, Tiago? Toda vez eu falo, toda vez ele vem meio diferente, viu? Hoje ele está com a camisa meio, ô Rodolfo, vigia, irmão, vigia. Mas é um privilégio ter você aqui, viu? Rodolfo é alguém que nós amamos, né? Eu me lembro do Rodolfo chegando em Mojimirim. Louvado, chegou com sede, irmão. Esses irmãos chegaram com sede. E louvado seja Deus. Acompanhei todo o crescimento do pastor Rodolfo, né? E queria dizer que é um privilégio ter o irmão conosco aqui, viu? Que Deus possa usar você aqui grandemente, no nome de Jesus, o Senhor. Nos abençoe. Fica à vontade. Ó, se coloca de pé. Vamos fazer o seguinte. Se coloca de pé, por favor. Só mais uma vez. Não é academia, irmão, mas é um tal de senta, levanta. Mas nós estávamos com saudade de estar na igreja. Estenda suas mãos aqui, olha. Senhor, obrigado, Deus, pela vida do teu servo, pastor Rodolfo. Mais uma vez nós nos colocamos diante da tua presença, porque sabemos e cremos que aquilo que o Senhor já colocou no coração do teu servo vai trazer edificação aos nossos corações. Usa a vida dele, Senhor, nesta noite, talvez conforme o Senhor jamais usou em toda a sua vida, e aquilo que o Senhor já colocou no coração dele possa vir de encontro aos nossos corações. Nós oramos agradecidos nesta noite em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê comigo, diga amém. Graças a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus novamente. A igreja pode se assentar. Não fiz antes para acelerar aí por conta da ceia, mas quero agradecer aqui o pastor Ayrton, a Giane, pelo convite, pela confiança, para ministrar aos irmãos. É motivo de muita alegria, de muita gratidão. É uma honra no retorno da igreja, de forma presencial aí, o pastor ter me convidado. Então fico muito alegre, muito feliz pelo convite. Louvo a Deus por esse casal pastoral, por esta igreja, por este amor, por este carinho, que sempre que estamos aqui vocês nos recebem, pela confiança do pastor. O pastor é um grande amigo, a Giane, um irmão que aprendi muito ao longo da caminhada até chegar aonde estou, e é bênção poder hoje dividir o altar, o púlpito da igreja dele, da igreja que o Senhor lhe confiou. Então eu louvo a Deus pela vida dele, pela confiança, pelo carinho com que ele tem cuidado da igreja, cuidado das nossas casas, das nossas famílias. Obrigado, pastor, Deus abençoe. Bom ver pastor Alexandre, Deus abençoe o senhor, sua casa, sua família. Bom rever os irmãos. Louvado seja Deus pela vida de cada um. Que bom que estamos juntos aqui, noite de ceia. Já ceamos, agora Deus tem uma palavra ao nosso coração. Enquanto você abre aí Atos capítulo 23, eu venho lá da igreja de Mojimirim. Pastor José Roberto mandou um abraço, me mandou um áudio antes de eu sair de casa. Pediu para estender um abraço aqui ao pastor Ayrton, a Giane, a todos os irmãos, né? Hoje também estamos em ceia lá. Temos 2 cultos, tivemos um às 5h30 e um às 19 horas agora. E tem sido bênção, Deus tem cuidado de nós, Deus tem suprido as nossas necessidades aqui, lá em Mogi. E nós cremos que grandes coisas estão por vir. Por isso Deus colocou uma palavra ao meu coração, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso de número 11, diz a palavra do Senhor: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse: coragem, pois assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Pai, nós te louvamos nessa noite. Te agradecemos pela tua palavra que foi aberta, que foi lida, e como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações. Senhor, nós colocamos tudo diante do Senhor. Cada louvor, ó Deus, cada oração, tudo que foi feito, entregue nessa noite, é para louvor e glória do teu nome. Que nesse instante, ó Deus, o nosso coração aberto,
rendido, quebrantado, a tua palavra diz que o Senhor não despreza, e que o Senhor venha de encontro a ele, ó Deus, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra, Deus, poderosa e viva como ela é, renovando a nossa força, renovando a nossa vida, para que saiamos deste lugar, e nas nossas casas, aqueles que nos assistem, possam ser tomados pelo poder do teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus entregamos tudo a ti, nos diminua, para que o Senhor cresça, aqui no templo, e em cada lar, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem nessa noite é forças para continuar. Você pode dizer comigo, forças para continuar. Nós precisamos de forças para continuar, não precisamos, irmão? Quando nós ligamos a televisão, nós percebemos que nós precisamos de força. Quando nós entramos nas redes sociais, nós vemos as notícias, nós nos deparamos com a situação e nós percebemos que precisamos de forças para continuar. É uma avalanche de informações, é uma avalanche de notícias ruins que tem permeado a nossa vida, que tem se levantado contra nós, que faz com que eu e você reconheçamos que não existe nada, nem ninguém que possa nos socorrer e nos ajudar neste momento de adversidade, senão o Senhor. O salmista é muito interessante que ele, em um dos seus salmos, ele diz: olho para os montes, de onde me virá o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. É muito interessante a gente entender isso, porque os montes que cercavam Jerusalém, que cercavam a cidade, traziam segurança para aquele lugar. Mas já era um tempo no qual havia muito paganismo naquele lugar, e existiam já idolatrias, e o cume dos montes estava cheio de imagens a ser adoradas. E aí o salmista olha para aquele pico do monte, ele olha para cima e ele diz: olho para os montes, de onde vem o meu socorro? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que por mais que o monte demonstre segurança, ele não é aquilo que dá a segurança total. E ele mesmo responde e diz: o meu socorro vem do Senhor. Ele estava dizendo: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro não vem do dinheiro, o meu socorro não vem de uma situação favorável ou não, o meu socorro não vem da resposta de alguém ou da ausência dela, o meu socorro não vem de ter ou não trabalho. O meu socorro continua sendo o Senhor, porque Ele fez os céus e Ele fez a terra, e Ele continua Senhor sobre a minha vida. Mas quando eu olho para essa situação, e quando eu olho para esse texto, para essa passagem na qual nós vamos ficar nela hoje, nesse único versículo que fala muito ao nosso coração, eu percebo que existem alguns momentos também em que nós precisamos parar e abastecer a nossa vida. Eu me lembro, e você também, antes de 2020, como a nossa vida era corrida. Não que ainda não seja corrida, ela é bastante corrida, mas nós olhávamos, por exemplo, os cantores, os pregadores, até nós que tínhamos tantos compromissos pastorais na igreja, agenda, conferências, palestras, toda semana, todo mês nós estávamos lá no distrito para ser alimentados por uma palavra, enfim, eram muitas as atividades. E aí de repente ninguém mais tem agenda, de repente ninguém mais tem compromisso, de repente está todo mundo dentro de casa, e nunca se imaginou que o mundo pararia e ficaria trancado dentro de casa. Nunca se imaginou que as pessoas deixariam de fazer algo, deixariam de trabalhar, deixariam de fazer tantas coisas, como nós vimos no ano de 2020. E aí eu consigo entender de certa forma, quando eu olho para esse contexto, que existem momentos em que nós precisamos parar e reabastecer a nossa força em Cristo Jesus. Mas quase sempre nós não paramos porque nós queremos. Quase sempre nós não paramos porque assim nós programamos. Costumeiramente isso é inevitável, isso nos força, seja por uma enfermidade, seja por uma porta que se fechou,
seja por alguma situação que nos fez ter que parar, como o próprio coronavírus que nós temos visto no ano de 2020. Mas aqueles que amam e confiam no Senhor, aproveitam essa pausa para se fortalecer em Deus. Aqueles que creem e confiam que Deus é Senhor sobre todas as coisas, e entendem que mesmo diante desse cenário adverso, Deus continua trabalhando. Eu ouvi recentemente um pastor, esses pastores que estão em evidência, que estão na moda aí, logicamente não vou citar o nome, mas é um jovem pastor, na verdade, e ele disse que é impossível Deus estar no controle do mundo, se o mundo está nessa situação. Falta para esse pastor teologia sistemática, falta para esse pastor ler Bíblia, falta para esse pastor orar a Deus, porque Deus continua no controle do universo, mesmo que tudo aos nossos olhos pareçam descontrolado, Deus continua soberano no trono e governando a minha e a tua vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, e independente do que está acontecendo, nós amamos, e todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam e foram chamados segundo o seu propósito. Aleluia, glória a Deus, amém. Estão me pedindo a chave do carro, irmão, só um minutinho. Aleluia. Aproveitando que eu parei a chave do carro, está hoje aqui minha esposa, né? Thalita, os irmãos conhecem, dançou aqui, né? A outra você já conhece, que é nora do pastor, irmão. Então é a outra, né? A Michele. Eu ia falar que era loira, mas as duas são loiras, então ia complicar. Então aqui não é a nora do pastor Ayrton, é a minha esposa. E aí estamos com as nossas duas filhas ali, a Lorena e a Manuela. Manuela, você deve estar ouvindo, ela é bem pentecostal. Então, enquanto eu prego, você está vendo a intercessão dela no fundo aí. Então, louvado seja Deus pela minha família, que o Senhor cuidou, chegamos em segurança. Estava uma chuva na pista. Estrada de Arthur Nogueira tem bastante aquaplanagem, então viemos tranquilo, mas Deus cuidou e louvado seja Deus. E aí, quando eu olho para esse contexto, Paulo ele começa a vivenciar um pouco disso. Paulo ele estava vivendo um momento muito parecido. Quando nós vamos entender o contexto aqui, Paulo ele já estava com o seu ministério tomado de perseguições. Era grande, era altíssimo o número de perseguições que Paulo estava enfrentando. O seu ministério estava começando a ser conhecido. Jesus estava começando a ser conhecido através da vida de Paulo. E agora Paulo ele se vê numa situação de perseguição, de confronto, de adversidade. E Paulo então, diante de uma emboscada, ele é preso, diante de uma artimanha, ele se encontra agora aprisionado. E diante do cenário, como eu e você, muitas vezes achando que é o fim, achando que não tem mais solução, achando que o que vai ser daqui para frente, como que vai ficar a situação daqui para frente, porque eu estava num ritmo e agora as coisas pararam. Eu tinha tantos planos, mas agora as coisas mudaram. Eu tinha tantos projetos, mas agora eu tive que colocar o pé no freio. Eu estava pronto de iniciar uma empresa, de ser contratado, e agora não vou ser mais, agora não vou começar. Eu fico imaginando o coração de Paulo dizendo: eu estava pregando o evangelho e falta ainda tantos lugares para ser anunciado o reino de Deus. Existem tantos lugares que eu preciso falar do amor de Jesus. Tem tantas coisas ainda para eu fazer. Como que vai ser? Agora eu estou preso. Agora eu estou numa situação de adversidade. Agora eu me encontro numa situação na qual eu não projetei estar. Mas independente daquilo que nós programamos, o Senhor continua no controle de todas as coisas. E às vezes Ele coloca o pé no freio por mim e por você, como colocou para Paulo, para nos animar, para nos abastecer, para nos fortalecer. Todo mundo aqui, quem não tirou carta, sabe mais ou menos como que funciona. Quando você vai tirar a carta, entende-se que você não sabe dirigir, e aí o instrutor vai do lado, e ele também tem uma embreagem, e ele também tem um freio, porque ele não confia algumas vezes que você vai frear ou pisar na embreagem no momento certo.
Porque Ele sabe que você não conhece todas as coisas acerca do carro. Ele sabe que você não conhece todas as coisas acerca do caminho. E há momentos em que você está numa rota e Ele precisa frear por você. Jesus é o meu e o seu instrutor. Muitas vezes eu e você não sabemos o caminho. Muitas vezes eu e você não sabemos como as coisas funcionam. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o caminho porque Ele diz que Ele é o caminho. Então existem momentos que o Senhor segura para que eu e você sejamos fortalecidos, sejamos livres, sejamos abençoados, sejamos tomados por esse Deus poderoso. E aí então quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas coisas desse versículo, que eu e você precisamos refletir, de como e ver como Jesus nos fortalece nos momentos em que nós mais precisamos. Porque eu quero que você entenda nessa noite, igreja, Deus colocou uma palavra no meu coração de ânimo, uma palavra de encorajamento, para que você se posicione para esse resto de 2020, para que você se posicione para o ano que está por vir. Se vai sair ou não a vacina, se as coisas vão ou não continuar do mesmo jeito, se teremos ou não que fazer revezamento, se teremos ou não que continuar usando máscara, se teremos ou não, tantas são as dúvidas, tantas são as situações que permeiam a nossa mente. Mas eu quero dizer para você que independente das circunstâncias, Jesus nos fortalece. E Ele está aqui nessa noite para nos dar força. Ele está aqui nessa noite para nos dar ânimo. Ele está aqui nessa noite para nos encorajar. Ele está aqui nessa noite para nos colocar de pé, independente da situação. Ele está aqui nessa noite para nos posicionarmos, mesmo num cenário adverso. Não está dizendo para você ser imprudente. Não está dizendo para você abrir mão das coisas que estão pedindo para ser feitas. Mas Ele está dizendo que você precisa continuar sendo igreja. Aonde quer que Ele te coloque, aonde quer que você vá. Porque mesmo de máscara, você pode pregar o Evangelho. Mesmo de máscara, você pode continuar adorando a Jesus. Mesmo de máscara, você pode continuar falando que Jesus é Senhor das nossas vidas. E é chegado esse tempo, porque Jesus está voltando. Mas eu quero lembrar você, igreja, que Ele nos fortalece independente da situação. E quando eu olho para esse versículo, eu aprendo isso. Eu aprendo que Jesus está no controle. Que mesmo que as coisas pareçam difíceis, como parecia para Paulo, mesmo que o cenário não seja favorável como era para Paulo, o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Aleluia. Mas eu e você não podemos mudar quem nós somos diante de Cristo. Nós precisamos nos entregar e deixar que Ele faça em nós aquilo que Ele quer fazer. A Bíblia conta uma história de um moço chamado Daniel, que foi levado cativo na Babilônia. Estava em Judá, mas foi levado por Nabucodonosor. E agora ele está diante de uma outra cultura, de um outro contexto, numa outra situação, passando por uma adversidade. Mas ele sabia em quem ele cria. Ele sabia o Deus que ele servia, a ponto de não mudar quem ele era por conta das situações. Sabe, meu irmão, a situação não pode mudar quem você é em Cristo Jesus. As circunstâncias não podem mudar o meu e o teu coração em crer que Jesus continua no controle das nossas vidas. Eu imagino o quão difícil está para você, assim como está para mim, para os pastores, assim como está para a igreja e para tantas pessoas. Mas o Senhor continua sendo bom e cuidando da sua igreja. Você crê nisso? Aleluia. Primeira coisa que eu aprendo nesse versículo, só tomar uma água aqui. Aleluia. O versículo 11 na parte A diz assim: na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado de Paulo. A primeira coisa que eu aprendo: Jesus está do seu lado. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus está conosco.
Paulo estava num momento de adversidade na tua vida. Paulo estava passando por um dos momentos mais difíceis do teu ministério. Sozinho, acusado, maltratado, abandonado, esquecido, colocado numa prisão. As coisas não estavam favoráveis para Paulo, mas a Bíblia diz que na noite seguinte, o Senhor colocou-se ao lado de Paulo. O Senhor Jesus pondo-se ao lado de Paulo. Jesus, Ele está conosco, igreja, nos dias bons e nos dias ruins. Quando Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, é porque Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não são só nos dias bons, não são só nos dias, pastor, que nós temos dinheiro, não são só nos dias em que nós temos saúde, igreja, não são só nos dias em que nós temos o que distribuir, são nos dias bons e nos dias ruins. Pessoas muitas vezes estão conosco quando nós temos dinheiro, pessoas às vezes estão conosco quando nós podemos dar algo em troca, mas quando a situação aperta é que nós vemos quem de fato é os nossos amigos. E Jesus é o melhor amigo. Porque mesmo que você não possa dar nada, mesmo que você não tenha nada, mas se você tiver um coração quebrantado, a Bíblia diz que Ele está e não rejeita. Ele está com você todos os dias, meu irmão, com o coronavírus ou sem coronavírus. Nós estávamos numa conferência pastoral agora final de novembro, e o pastor Jeremias Pereira, ele disse algo muito interessante. Ele diz que aqueles que não amam e não creem na igreja, estão equivocados ao achar que o simples fato da porta da igreja se fechar, a igreja está fechada. Porque a igreja sou eu e a igreja são vocês. E a igreja ela não pode fechar, porque o dono da igreja está vivo, e Ele vive para sempre, e eu e você, mesmo que as portas se fechem, a minha e a sua boca continua aberta, o meu e o seu coração continua disponível, porque nós somos igreja, e Ele está com a igreja, todos os dias, até que se findem os séculos. Ele disse para Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É muito interessante esse versículo, igreja, porque porta é instrumento de defesa. Você já ouviu alguém, pode até ter visto, porque 2020 está dando para ver um monte de coisa. Eu ia falar, você nunca viu ninguém correndo atrás de alguém com uma porta para bater nele, mas pode ser que você tenha visto, porque a gente está vendo tantas coisas ultimamente. Mas a porta ela não é para isso. A porta é para fechar e para trazer segurança. Quando nós fechamos a porta da nossa casa, nós estamos nos defendendo. Quando vocês vão embora da igreja e fecha-se a porta, está defendendo a igreja, está fechando para que ninguém adentre, roube os instrumentos, roube as cadeiras, enfim. Quando nós fechamos a porta, nós estamos nos defendendo de algo. Quando Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, Ele está dizendo que independente da situação, a igreja está avançando. Independente da situação, a igreja está avançando. Independente das circunstâncias, a igreja está avançando. E mesmo que as portas do inferno se fechem, elas não vão resistir, porque a igreja continua avançando, 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 porque Jesus é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da minha e da tua vida. E é muito interessante que o versículo diz que Jesus não se coloca à frente e nem atrás, Ele se coloca do lado, para dizer para mim e para você, que Ele caminha conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. Paulo, ele estava aparentemente se sentindo sozinho. Paulo não tinha ninguém naquela prisão. Paulo estava sentindo somente a frieza daquela cela, daquele calabouço. Mas de repente Paulo começa a sentir uma presença diferente. Paulo começa a sentir provavelmente o mesmo calor que ele sentiu a caminho de Damasco.
aquela presença de Jesus que começa a chegar e entrar no ambiente, trazendo conforto, paz, segurança para o nosso coração. É a mesma presença de quando eu e você entramos no nosso quarto, fechamos a porta e começamos a buscar o Senhor em secreto. E a Bíblia diz que em secreto Ele nos ouve e em secreto Ele nos recompensará. Essa presença que nós entramos nela muitas vezes com o coração frio e triste, preocupado, se sentindo sozinho. Mas essa presença nos levanta, essa presença nos enche, essa presença nos acalma, essa presença diz: mesmo que todos te abandonem, eu não vou te abandonar, eu estou do teu lado, eu caminho com você, eu te sustento, eu te ajudo, igreja. Você aí de casa, eu te sustento, eu te ajudo, assim diz o Senhor, porque eu estou do teu lado. Eu estou do teu lado e não vou te abandonar. Eu vou caminhar com você, com ou sem coronavírus, com ou sem portas abertas, com ou sem enfermidade. É interessante, nós falávamos isso, eu estava dando aula de teologia sistemática há algumas semanas, e eu falava isso com a igreja. Teologia sistemática não, desculpa, doutrina da santidade. Eu falava isso com os alunos, que muitas vezes nós cantamos algumas coisas, mas nós cantamos da boca para fora. Nós precisamos de fato entender aquilo que nós cantamos. Tem uma música do Terino Marçal que fala que se ele fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E aí quando ele faz, ele é Deus. Nós pulamos, nós nos regozijamos, nós celebramos. Mas quando ele não faz, nós esquecemos que ele continua sendo Deus. Mas ele continua sendo Deus independente da circunstância lá fora, independente da sua segunda-feira amanhã. Mas uma certeza eu te dou: Ele vai estar com você hoje, amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e todos os dias, até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Aleluia. Isaías 43, verso 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Seja água, seja fogo, seja tempestade, seja toda sorte de dificuldade, Jesus mostrou em todas elas que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Se necessário, Ele anda sobre o mar. Se necessário, Ele abre o mar. E se a fornalha aquecer muito, Ele entra na fornalha com você. Mas nada disso vai derrubar aqueles que continuam confiando no Deus Criador de todas as coisas. Amém? Aleluia. Segunda coisa que eu aprendo, verso de número 11, parte B, diz então, depois de Jesus se colocar ao lado de Paulo, Ele disse: coragem. Você pode dizer comigo, coragem. Você pode olhar para alguém do lado aí e dar um sorriso para ele. Olha que bonito, quanto sorriso que ninguém está vendo. Agora você fala para ele, coragem. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus fala conosco. O fato de você estar aqui, o fato de você estar conectado conosco, é Jesus falando com você. O fato de você acordar pela manhã, abrir a tua Bíblia, Jesus está falando com você. E aqui Jesus vira para Paulo e diz: Paulo, coragem. Se nós formos lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, diz: não foi isto que eu te ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo e nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você ande. O Senhor, Ele fala conosco, meu irmão. Quando nós não encontramos nenhuma palavra de ânimo, quando nós não encontramos nenhuma palavra de encorajamento, quando nós não encontramos ninguém para nos dar ânimo, vai lá, vai dar certo, Jesus continua dizendo: siga, eu vou com você,
eu cuido de você, tenha coragem, não desanima, tenha bom ânimo, não sou eu que estou te ordenando, não sou eu que estou no controle da tua vida, não sou eu que estou com você, não tenha medo, não desanime, continua, eu não parei, eu não terminei contigo. Irmão, nós vivemos em um tempo em que as pessoas não têm muito palavras para nos animar e nos encorajar. Eu vou contar a história que aconteceu comigo esses dias, é muito interessante. Eu fui remarcar o dentista, meu e da minha esposa. E aí eu liguei para ela e disse assim, a gente não vai poder estar indo, porque, principalmente a minha esposa, porque minha esposa tinha que fazer uma panorâmica do dente. E não deu para ela ir, porque naquela semana, ela acordou um pouquinho resfriada, mas graças a Deus era resfriado mesmo, tá bom? Podem ficar tranquilos, e já faz um par de dias, tá? Não, os irmãos ficam meio preocupados. Aí, eu falei para ela, por conta disso, a gente achou prudente não ir até aonde faz a panorâmica. Então, eu não tenho a panorâmica para te levar, eu prefiro remarcar a consulta. E eu também, coincidentemente, nessa semana, eu tive um início de sinusite, porque eu tenho rinite crônica. Mas assim, coisa de uma noitezinha, sarou. Então, também, prudentemente, eu achei melhor não ir. Ela falou, não, você fez certo. Você está certíssimo, porque meu pai, ele também teve um início de sinusite e morreu, que era corona. Falei, obrigado, dentista, agora você animou meu coração. Agora você me deixou com o ânimo lá em cima. Mas o Senhor ministrou meu coração, porque nós vivemos isso no nosso dia a dia. Às vezes nós compartilhamos um sonho, um projeto. Lembra de José? José, ele vai todo entusiasmado para comentar o seu sonho com os seus irmãos, e eles dizem o que para ele? Você, olha para a gente, e você está falando que você que Deus vai levantar. Quantas vezes nós passamos isso no nosso dia, irmãos? Quantas vezes nós vamos tão entusiasmados para compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração? Quantas vezes nós vamos cheios de ânimo para viver aquilo que Deus está queimando no nosso coração? E nós nos deparamos com as barreiras das palavras contrárias ao nosso respeito. E nós nos estagnamos, nós paralisamos. Nós muitas vezes acreditamos naquilo que falam. E deixamos de acreditar naquele que fala a última palavra. O profeta Elias tinha acabado de orar, irmão. Tinha acabado de descer fogo do céu. Consumiu um holocausto todo molhado. Deus deu vitória para Elias perante os profetas de Baal. E aí uma mulherzinha chamada, esqueci o nome dela, Jezabel. E a Jezabel, obrigado pastor. Jezabel fala que vai matar Elias. Elias foge para a caverna. Irmão, ele acabou de orar. O fogo acabou de descer do céu, consumiu um holocausto todo umedecido. Deus dá vitória para ele perante os profetas de Baal. E agora uma palavra paralisa Elias. Elias quer fugir. Elias quer morrer. Elias quer largar tudo. Mas a Bíblia diz que Deus manda o anjo naquele lugar. Fala, Elias, tem comida e tem bebida. Come e bebe, e continua a sua caminhada, porque eu não terminei com você. Não importa que Jezabel falou, eu sou Deus, e eu dou a última palavra. Não importa, meu irmão, qual é a situação. O que importa é que Jesus está nos dizendo nessa noite, tenha coragem. Continue crendo. Paulo não tinha ninguém para dar uma palavra de ânimo, mas Jesus estava lá dizendo, Paulo, não desista. Paulo, não pare. Paulo, não esmorece. Paulo, não ceda. Coragem, porque eu estou com você. É o que nós lemos. É a mesma coisa que ele fala para Josué. Ele fala, Josué, não tenha medo, não desanima. Tenha força e seja corajoso, porque eu, o seu Deus, vou estar com você todos os dias, por onde quer que você ande. É todos os dias, meus irmãos. É em todo o tempo. Você crê nisso? Aleluia. A terceira e última coisa que nós aprendemos com esse versículo. Versículo 11, parte C diz, pois, assim como você deu testemunho a meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma.
Terceira coisa que nós aprendemos: Jesus nos garante continuar. É Jesus quem nos dá essa garantia, meu irmão. Paulo provavelmente estava pensando em parar. Provavelmente Paulo estava achando que era o fim, como muitos de nós achamos lá em fevereiro de 2020. Muitos de nós achamos que ia parar, que ia acabar, que não ia ter mais jeito. E agora você olha, você está no dia 6 de dezembro de 2020, e você pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ele nos ajudou até aqui. Não foi fácil. Muitas barreiras se levantaram, muitas adversidades tentaram nos parar, como parou Paulo. Mas quem nos garante continuar é Jesus. Quem nos garante um destino é Jesus. Quem nos garante um amanhã é Jesus. Nós cantamos aqui: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Nós cantamos, então eu creio que o amanhã vai ser melhor, porque Ele vive, porque Ele está no controle da nossa vida. É Ele que nos garante um amanhã, meu irmão. Ele estava dizendo: Paulo, não terminei com você. Paulo, eu tenho muita coisa para fazer ainda na tua vida e através dela. Paulo, quando você acha que é o fim, é apenas o começo. Paulo, quando você acha que não tem mais jeito, é aí que eu entro, porque é aí que o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, Paulo. É aí que, quando você acha que não depende mais de você, que você entende que eu sou o Senhor sobre a tua vida, igreja, e eu continuo te usando e te capacitando para fazer a diferença nesse tempo. Jesus estava falando para Paulo: Paulo, você já viveu tantas coisas, você já foi testemunha em Jerusalém, mas eu quero que você continue sendo testemunha também em Roma. Eu continuarei usando a tua vida. Paulo, Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, igreja, que assim como Ele usou a minha vida lá atrás, assim como Ele abençoou nossas vidas lá atrás, assim como Ele nos proporcionou tantas coisas lá atrás, ainda existem mais de Jesus para nossas vidas. Não é o fim, é apenas o começo. Muitos estão dizendo que é um novo, a nova forma de viver. Mas eu quero dizer para você que Jesus continua o mesmo. Independente de como nós teremos que nos posicionar daqui para frente, Deus ainda conta com a minha e com a tua vida para ser instrumento dEle, para ser canal da bênção dEle, para ser canal da glória dEle, para ser manifestação do reino dEle, porque nós não dependemos de um tempo favorável. Nós dependemos do poder do Espírito Santo que habita em nós e que se manifesta em nós para fazer de nós igreja na face dessa terra. Ele estava dizendo: Paulo, não pare, não desanime. Assim como você foi testemunha acerca de mim em Jerusalém, é necessário você também testemunhar em Roma. Jesus está nos dizendo: igreja, ainda não acabou. Até que eu volte, eu ainda vou usar a tua vida. Até que eu venha, eu ainda vou usar a tua vida. Não se entregue, não se esmoreça, não pare, porque eu sou com você. Eu estou do teu lado e eu te dou coragem, ânimo e força para você seguir e para que a glória de Deus seja vista na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa, na minha família e na tua família, porque Ele continua Deus sobre todas as coisas. Você crê nisso? Aleluia. Se coloque de pé nessa noite. Efésios capítulo 3, verso 20, diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Jesus é fiel, meu irmão, para concluir a obra que Ele começou na minha e na tua vida. Quando nós achamos que algo pode nos parar, o Espírito Santo nos dá força para continuar. Quando nós achamos que não tem mais jeito, o Espírito Santo nos dá força para seguir. Quando nós achamos que é o fim, o Espírito Santo nos mostra uma saída. Quando nós achamos que acabou, aí Ele entra com a solução. Marta e Maria achou que era o fim, e Jesus mandou rolar a pedra. Pedro achou que não tinha mais solução, porque ele prometeu que estaria com Jesus, mas ele negou. E aí Jesus aparece e fala: Pedro, tu me amas? Quando nós achamos que acabou, Jesus ele vem com a solução, porque a última palavra continua sendo dele. Talvez você que está me assistindo, você que está aqui, o médico falou que não tem mais jeito, mas Jesus está do teu lado e Ele te diz: coragem. E Ele diz: eu ainda não terminei com você. Ele diz: vai, e a sua fé vai te curar. Todo mundo que teve um encontro genuíno com Jesus continuou passando pelas adversidades da vida, mas em tudo o Senhor sustentou. Em tudo Ele continuou cuidando, porque agora não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Talvez você que está aqui, você que nos assiste, o esposo ou a esposa disse que não tem mais jeito. O filho falou que não quer mais saber de igreja. Talvez nesses 11 meses que nós estamos passando pelo coronavírus, você recebeu milhares de não acerca de uma porta de trabalho. E você acha que não tem mais jeito, porque quando você liga a televisão, as coisas parecem que só vão piorar. Mas Jesus está nos dizendo nessa noite: eu estou do teu lado. Tenha coragem. Eu estou nessa enfermidade, eu estou neste casamento aparentemente tribulado, eu estou nessa situação com teu filho, eu estou nessa falta de trabalho, eu estou do teu lado. Coragem, porque eu ainda não terminei com você. Eu é que abro a janela dos céus, eu é que uno e ninguém separa, eu é que curo aquilo que parece não ter mais cura, eu é que faço nova todas as coisas. Aleluia. Se você crê nisso, feche os seus olhos. Os irmãos estarão orando, adorando, e nós vamos orar. Aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Senhor, nós queremos ser inundados pela tua glória. Assim como naquela noite Paulo adentrou aquela prisão achando que era o fim, achando que não tinha mais jeito para ele, achando que acabaria ali. Mas a Bíblia conta que aquele lugar foi tomado pela tua presença. Assim como este lugar é tomado pela tua presença agora, Senhor, mais e mais. Assim como as casas que estão conectadas conosco estão sendo tomadas pelo teu Espírito Santo. Espírito Santo esse que traz paz ao nosso coração, paz que excede todo entendimento, ou seja, que muitas vezes é incompreendida pelo mundo, que é incompreendida porque a situação parece de pernas para o ar,
mas o nosso coração continua firme, descansando no Senhor, porque Tu és Deus sobre nossas vidas. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor estava do lado de Paulo, assim como o Senhor está conosco nessa noite. A Tua palavra diz que o Senhor encorajou Paulo como o Senhor nos encoraja nessa noite. E a Tua palavra diz que é necessário que Paulo continue sendo testemunha, assim como ele foi, assim ele será. Assim o Senhor nos diz nesta noite, que independente das circunstâncias, isso não vai nos parar. O Senhor está nos aperfeiçoando, o Senhor está nos moldando, o Senhor está nos capacitando, colocando em nós a mente, o caráter de Cristo, para que nós compreendamos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Mas tudo que nós vivemos é memória, que nos traz esperança para viver aquilo que o Senhor ainda tem para fazer em nós e através de nós. Por isso Jesus nos capacita, nos enche. Espírito Santo, toma o controle de nós, enche-nos com a Tua presença, para que nós venhamos a vivenciar todos os dias o milagre da Tua presença em nós, e manifestando o poder em nós e através de nós. Que o Senhor seja a nossa força todos os dias a continuar, e que nós venhamos a dar liberdade para sermos, ó Deus, a canalização da Tua glória e do Teu manifestar. Tu tens o controle de todas as coisas. Nós estamos na disposição do Teu Espírito Santo. Continua a nos fortalecer e a nos encher, porque nós somos Teus, e tudo que é em nós é por Ti, para Ti e por Ti, Deus. Nós Te agradecemos por tudo. Seja conosco, com a nossa casa e com a nossa família, em o nome de Jesus. E se você crê e recebe essa palavra, aplauda Ele e glorifica aqui no templo, aí na tua casa. Deus abençoe vocês. Fica na paz.